estamos aqui de volta com o Eduardo Coraça, nutricionista clínico. Eduardo, você tem uma vasta experiência como palestrante, com passagem pelo TED Talks Brasil. As palestras do TED se tornaram mundialmente conhecidas por sua qualidade. Fale sobre o TED e como suas palestras passaram por lá. Bom, foi uma honra ter sido convidado para o TED, para falar a verdade. Um dos organizadores do Brasil, né, na verdade, a pessoa que fez todo o startup para rodar o TED em Passo Fundo, né, e já é a segunda edição lá de Passo Fundo. Ele, na verdade, ele era fã, assistiu o canal, então ele me fez o convite no ano passado. Para falar a verdade, eu até tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela falou, que legal, o trabalho está crescendo, imagina, daqui a uns anos o TED te convidando. Aí, no dia seguinte que ele falou isso, foi muito engraçado, porque, ele nunca tinha falado isso. Aí, no dia seguinte que ele falou isso, ou na semana seguinte, assim, chegou o e-mail do convite do TED, assim. Foi um prazer palestrar. Eu fiz um resumo, uma síntese do meu trabalho nos últimos 12 anos, né? Em 18 minutos, você tem que falar muita coisa. Então, você faz uma baita de uma síntese. Eu acabei fazendo o buffet do evento, eu fechei o evento, então a palestra ficou bem bonita, eu acho. Se vocês quiserem ver a Dieta do Éden, no canal do TED. E foi o maior prazer, né? Porque realmente é um reconhecimento da carreira como um todo, saber que a minha mensagem tem um potencial significativo para... Tem gente buscando esse conhecimento. Exatamente. Onde mesmo? Foi em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá. Também você é especializada em higiene natural. Esse curso você fez aonde e o que vem a ser? Dá uma explicadinha sobre isso aí. Sim, foi uma instituição americana. E higiene natural significa, é nomeado devido à deusa grega Higieia, a deusa da saúde. Foram médicos americanos que há 200 anos atrás, descontentes com o conceito alopático, tentaram desenvolver muito mais do conceito hipocrático, que foi, na verdade, o pai da medicina ocidental. Ele foi o pai da epidemiologia, e ele já falava que faça do teu alimento seu medicamento e do seu medicamento seu alimento. Ele já recomendava jejum para os seus próprios pacientes, tanto é que ele falava: comer da doença é alimentar sua própria doença. Então, ele já tinha noção de que doença não era algo sobrenatural, como os seres humanos acreditaram. Porque o que acontece? Mais ou menos, respondendo até a outras perguntas, seres humanos não são para vivenciar doença. Nenhum tipo de espécie vivencia doença, porque ela está inserida no seu habitat natural e fornece seus requerimentos biológicos. É como uma planta. A gente sabe, quando a gente compra ela no botânico, tem instruções. Quando você não fornece o pH adequado, o solo adequado, o tipo de local adequado, por exemplo, você planta uma bananeira no Ártico, ela morre. Você planta uma bananeira em Portugal, ela cresce, só que ela não dá fruta. Você planta uma bananeira no Brasil, ela cresce e dá banana. Então você percebe que uma planta tem diferentes necessidades para sobreviver ou prosperar. Ela cresce esbranquiçada, com folhas mais fraca, com a estrutura mais fraca, ela cresce mais suscetível à praga, porque ela não está tendo esses requerimentos biológicos. Quando você vê que a planta não está prosperando, você sabe que é uma falta desses elementos, e não que é uma falta de pílulas sintéticas ou remoção de órgãos ou matar germes. Então, exatamente, seres humanos também têm requerimentos biológicos, nós não somos plantas. Precisamos de atividade física, puxamos os nutrientes do alimento, não do solo. Entretanto, nós também temos requerimentos biológicos, e que esses requerimentos biológicos, quando não alcançados, quando não fornecidos, nós apresentamos sintomas. A forma da natureza indicar que o corpo não está sadio. Então, é exatamente isso que o higienismo percebe. Nós somos educadores de estilo de vida. Nós percebemos que, na verdade, estilo de vida é medicina.
A medicina cada vez mais caminha para o que higienistas falaram há 200 anos atrás, que o criador do higienismo foi um médico chamado Isaac Jennings. Ele, depois de mais 20 anos de prática médica, acreditando que não estava realmente ajudando seus pacientes, ele falou, deixa eu testar um experimento. Ele criou pílulas placebo de pão e água, ou seja, que não funcionam nada, e que ele alegou para os seus pacientes, olha, toma esses remédios, só que eles só vão funcionar se você dormir cedo, praticar atividade física, pegar sol, comer uma dieta vegetariana baseada em frutos e vegetais, evitar produtos carnes e por aí vai. Ele foi dando recomendações de estilo de vida, que é o que imitavam as nossas necessidades biológicas, imitavam o que nós fizemos da natureza durante 8 milhões de anos, antes do fogo. Né? Porque a gente cozinha só tem muito pouco tempo. Então, a última era glacial, que ocorreu há 100 mil anos, levou seres humanos a começarem a cozinhar. Por quê? Porque faltou fruta. Frutas só crescem em temperatura tropical, como nós sabemos. Ao faltar os nossos alimentos ideais, a gente aprendeu que queimar comida de outras espécies no fogo permite-nos a consumi-las. Carne, queijo, leite, ovos, arroz, feijão, batata. Alguém consegue comer cru? E consegue comer cru sem sal, sem tempero, como faz um animal direto da planta ou direto da carcaça de outro animal? Se você conseguir matar um coelho com as suas próprias mãos e comê-lo com prazer, até mesmo seus ossos, a gente vai concordar que você é um animal carnívoro. Se você consegue comer grãos, cereais direto de uma planta, como o arroz, como um pássaro faz, o pássaro faz isso porque ele é chamado de granívoro pela biologia. Ele tem bicos pontiagudos para coletar os grãos, papos onde ele germina o grão. E ele consegue gostar do gosto do grão cru, sem jogar sal, alho, cebola, azeite. Da mesma forma, batatas, feijões, são comidas de outras espécies. Então, ao começarmos a cozinhar e comer alimentos que não foram feitos para nós, nós começamos a vivenciar doenças. E daí começou um conceito primitivo que seres humanos acreditaram que eram deuses, espíritos, que invadiam o corpo de seres humanos e atacavam aleatoriamente. Tanto é que a gente começou com sacrifícios a deuses, oferendas, sacrifícios de virgens e por aí vai, de animais, xamãs para expulsar os demônios, os espíritos ruins que invadiam o corpo de seres humanos. E 2.500 anos atrás veio Hipócrates e falou, olha, doença vem de causa e efeito, não vem, sabe, não vem de um espírito que atacou o ser humano, vem do que você está fazendo no seu dia a dia, que está influenciando, na época ele não entendia, mas influenciando sua bioquímica, alterando parâmetros a nível fisiológico que não deveriam ser alterados, e aí você vivencia doença. Então é literalmente isso o higienismo. Nós não acreditamos em tratar, paliar ou suprimir sintomas. Nós vamos direto na causa. Porque é que nem um bêbado ficar sóbrio sem parar de beber. Não tem como. Ele só vai ficar sóbrio quando ele parar de beber. A mesma coisa, a pessoa só vai parar de ter sintomas quando ela parar de produzir a doença. Ou seja, comer comida cozida, comer pedaços de animais mortos, entre várias outras coisas que não são fisiológicos ao ser humano. E o nosso tempo de hoje, o nosso ar que a gente respira na cidade? Tudo isso é tóxico, fato. Todo tipo de petroquímico libera... A produção de petroquímicos, né, produz dioxinas. É uma classe toda de compostos sintéticos vindo do petróleo, né? Então, a queima de combustível fóssil produz o que a gente chama de POPs, poluentes orgânicos persistentes. É o nome dado para todos os toxinas ambientais. E dioxinas para o nome dado pela indústria para todos os compostos que eles produzem, que eles chamam de fitalatos, BPA, PCBs, entre vários outros, né, que são, na verdade, considerados toxinas ambientais e que só a produção do plástico, por exemplo, já solta isso. A gente chama de efluentes. Como é o seu estilo de vida, então? Onde você mora? Felizmente, eu moro em Saquarema. Há 12 anos atrás, quando eu comecei essa mudança, eu percebi que eu não queria
faça o que os outros fazem e tenha o resultado que eles têm. Ou seja, a gente vê a maior parte das pessoas vivendo dessa forma usual, nessa ratoeira que é a cidade grande, e vivenciando doenças, vivenciando uma qualidade de vida muito mais baixa, tendo que vivenciar estresse, tendo que vivenciar trânsito, tendo que vivenciar assaltos, entre inúmeras outras coisas, um custo de vida muito elevado. Então, a gente sabe que cidades grandes são correlacionadas a aumentos de psicopatologias, tem alterações fisiológicas, só de você estar olhando para esse concreto, ao invés de você estar olhando para o verde, sabe? Aumento de ansiedade, depressão, entre inúmeros outros fatores, são correlacionados com uma vida sem plantas perto de você, sem animais perto de você. A gente foi feito para ter contato com outros tipos de vida, constantemente, e não com cimento e paredes, né? Então, eu vivo já em Saquarema, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, 1h30 do Rio, e eu tenho 200 árvores plantadas em casa, 200 frutíferas, um jardim bem grande, uma horticultura também bem grande, assim como a fruticultura, e caldo de cana, sabe, barra paralela, tudo no terreno para viver da forma mais natural possível, sempre que eu posso estar em casa, né? Porque eu viajo bastante, mas meu estilo de vida é simples. Eu durmo cedo, pratico atividade física, tento pegar sol todo dia, viso evitar estresse e como alimentos adaptáveis na nossa espécie, ou seja, vivo de fruta, vegetal e oleaginosa basicamente. Joia, então falando agora sobre um assunto que para mim é muito cru. Crudivorismo. Todos podem fazer? Bom, é um estilo, né? É um estilo. Bom, vamos refletir? Tá. Sem ciência, 700 mil espécies compartilham o planeta conosco. Todas elas são crudívoras. Fato. 80% delas são crudívoras veganas. Certo. Porque a maior parte dos animais são, na verdade, vegetarianos na natureza e não comedores de carne. E, durante 8 milhões de anos, a antropologia e a genética sugerem que nós habitamos o planeta Terra. Se a gente começou a cozinhar algo, tem fontes que sugerem 1 milhão de anos, algumas fontes realmente mostram que provavelmente foi com a última era glacial, há 100 mil anos atrás, e a gente realmente começou a introdução da agricultura de grãos e a domesticação de animais, começou uma real mudança, né? Porque até 7 mil anos atrás não tinha panela. Então, como que você cozinha arroz, feijão e batata? Você não tem nem como jogar no fogo, no chão, né? Porque você ia torrar o seu alimento. Né? Então, cozinhar alguma carne, até talvez fosse possível com espeto, mas ainda assim cozinhar... Você come arroz e feijão? Não. Não? Nada. É literalmente a dieta de um primata mesmo, como se você fosse na selva só com as suas mãos o que você consegue comer. O que tem gosto para você, sem você temperar, adulterar, cozinhar, queimar, jogar sal, só o que você consegue comer com a mão. E é literalmente como, por que cada animal come do jeito que come? Porque cada um tem sua dieta específica. A natureza criou cada tipo de espécie com ferramentas anatômicas, fisiológicas e bioquímicas para capacitá-lo a viver da forma que ele... a buscar o alimento dele e consumir o alimento dele. Então, pássaros possuem bicos pontiagudos, papos para germinar, porcos possuem capacidade nasal 100 vezes mais fortes que nós. Secretam amílase, que é a enzima gástrica para digerir o amido. Então, eles têm uma anatomia, fisiologia e bioquímica que capacitam o animal a consumir isso. Então, literalmente, arroz e feijão é comida de pássaro. A gente só come de forma onívora, ou seja, todos esses alimentos, porque a gente queima nosso alimento no fogo. Se você parar de queimar e comer com a mão, como os animais fazem, comer com bico, etc., você vai ver que só dá para comer fruta, vegetal e castanha, porque banana já vem temperada da árvore, batata já vem doce. E você acha ela facilmente, porque tem cor, a chama é doce, é atraente, o olfato até é gostoso. Batata. Você conseguiria comer um inhame direto do solo?
Primeiro de tudo, você identificaria o inhame? Não. Você teria que alguém te ensinar que aquela planta tem uma batata ali embaixo. Porque o porco, ele sente que está ali, por causa do cheiro. A gente não. A gente não gosta de comer nada com terra. A gente é bem seletivo em relação a isso. A gente não consegue digerir esses carboidratos complexos. É muito duro. E a gente não consegue sentir o gosto nesses carboidratos complexos. É muito insosso. Carboidrato complexo não tem gosto à ponta da nossa língua, só o carboidrato simples. Por isso que a gente sente a fruta, mas não sente a batata. Aí depois que você queima e joga sal, aí é outra coisa, né? Certo. O jejum, você faz jejum? Como é que é isso aí? Exatamente. Um dos parâmetros do higienismo, ou seja, desse estilo de vida, é reproduzir os parâmetros que a gente faria na natureza. E durante 8 milhões de anos, seres humanos jejuaram, assim como através de toda a existência de vida na Terra, os animais jejuam. A gente sabe em dados clínicos que animais, todo tipo de animal em laboratório, né, até os animais mais simples, como drosofílias ou planárias, ou seja, minhoquinhas e mosquinhas de fruta, têm capacidade de jejum. Plantas têm capacidade de jejum, assim como seres humanos têm capacidade de jejum. Aquela historinha que muitas das pessoas veem como uma história da Bíblia de jejum de 40 dias, que eles jejuavam 40 dias, etc. Eles sabiam que dava. Senão eles não teriam sugerido uma pessoa jejuando até 40 dias. A gente acha que vai morrer, né? Então, no final das contas, você corta o galho de uma figueira ou de uma amora e planta só o galho, ou seja, sem a boca dela, que é a raiz, ela literalmente se autolisa internamente, ou seja, se autodigere as partes não essenciais e cria novas raízes. Seres humanos conseguem literalmente também regenerar e fazer coisas incríveis em jejum. Literalmente, o que eles têm mostrado em laboratório eles botam animais de laboratório como ratos, sendo expostos a cancerígenos. Só que um grupo em jejum, outro grupo comendo. O grupo comendo desenvolve câncer. O grupo não comendo resiste. Entende? Porque você auxilia mecanismos de reparo, né? Então você literalmente para a mitogênese, ou seja, você desacelera o crescimento e você foca em reparo a nível celular. Ele começa a se rejuvenescer e limpar, né? Então você literalmente anda para trás no tempo enquanto você está jejuando. Então sim, eu já pratiquei jejuns até mais de 24 dias só de água, estagiei numa instituição de jejum lá fora e escrevi um livro chamado Jejum Higienista, a Cirurgia da Natureza, que é focado só nos dados clínicos de pesquisas médicas e científicas com pessoas jejuando, casos, estudos de higienistas que são supervisores de jejum. A gente tem clínicas médicas e higienistas através do globo, que no caso do Shelton, por exemplo, um dos meus principais mentores, que eu usei bastante referência para escrever o livro, ele supervisionou até 40 mil jejuns, né? Falando em livro... Vendo pessoas até mesmo revertendo cegueira, disfunção erétil, cânceres e qualquer coisa que você pode imaginar, assim. Meu Deus. Bom, falando em livro, já você vai falar sobre culinária frugal. Já a gente volta.